muita calma, muita tranquilidade, que eu acho que isso é fundamental ao exercício parlamentar, eu exerço aqui a minha função de vereadora em fiscalizar uma licitação. Vários vereadores aqui fazem isso e é a nossa obrigação. Eu não estou aqui fiscalizando a entidade A, B ou C. Se vocês, e eu disponibilizo nas minhas redes sociais esse requerimento, eu estou aqui fiscalizando um processo de licitação da prefeitura, que desde o início veio com indícios que mereciam ser investigados. Porque aqui nessa casa, eu inclusive, votei contra a abertura desse chamamento público, porque já havia indícios de favorecimento de uma entidade. Porque é disso que a gente está falando, de dinheiro público que deveria ser aberto por um edital da cultura amplo e restrito nessa cidade, e que há anos vai para a mesma entidade. Então é o meu direito e meu dever como parlamentar investigar o processo legislativo o processo de licitação, de chamamento público. Isso é somente isso. Quem não deve, como o vereador Paraná muito bem falou, não teme. Eu não vim aqui fazer politicagem com esse projeto. Se tiver tudo correto, não vai dar em nada. Mas eu estou aqui investigando o que é o meu direito, o meu dever. Então, que a comissão de licitação responda às questões que eu coloquei. É muito simples. Se não tem problema aqui, está tudo certo. Agora, é estranho. Só um segundo. Pega para mim o destaque aqui. Por favor. É muito complexo ver isso, a falta de respeito com o exercício parlamentar aqui de um vereador, seja ele qual for. Eu estou no meu dever, e esse dever tem que ser respeitado por toda essa casa. Por isso eu tenho certeza que os demais vereadores, lendo esse requerimento, entenderão que eu estou aqui apenas fazendo o meu dever de vereadora em fiscalizar um processo de licitação. Obrigada. No ano passado, veio para essa casa, na verdade a história começa em 2020, na pandemia, quando nós ainda não era nessa legislatura, o governo Ayrton Garcia aprovou nessa casa uma lei que retirava os dinheiros, os recursos dos fundos municipais, entre eles o Fundo de Cultura, para o combate à Covid. Entendemos naquele momento importante todos os recursos que nós tínhamos para enfrentar a pandemia. Pois bem, em 2021, veio para essa casa um projeto de lei para a gente suplementar um orçamento no Departamento de Arte e Cultura para um chamamento público no valor de 470 mil para a formação musical. Quando chegou esse processo a essa casa, eu li, e já naquele primeiro ofício indicava que o chamamento público, que horas era desenvolvido pela escola de música. Me causou estranheza, porque se é chamamento público, é edital público, e não é para uma determinada entidade. Fiz questionamentos, o processo voltou para a prefeitura, que corrigiu esse equívoco, tirou essa palavra e veio novamente para essa casa. Eu, mais uma vez, me manifestei contrária a isso. Não porque eu não queria dinheiro para a cultura. Pelo contrário, quero muito investimento à cultura. Mas eu queria um edital, de fato, público. E não para uma determinada entidade. Se nós pegarmos a ata daquela sessão, ficou muito confuso se a gente estava abrindo uma suplementação de crédito para um chamamento público ou para uma determinada entidade. Por isso, naquele momento, eu voltei contrária. O vereador Décio, bem lembro também, votou contrário junto comigo. Outros vereadores também votaram contrário. Porque nós entendíamos que
de um lado, você tira o dinheiro da cultura pelo Fundo Municipal de Cultura, que deveria ser gerido pelo Conselho Municipal de Cultura, com participação dos artistas, e joga para um chamamento público com indícios que uma entidade receberia esse recurso. Pois bem, fui derrotada, o projeto foi aprovado, o chamamento aconteceu, e é minha prerrogativa investigá-lo. Nós pedimos a cópia desse processo, estamos há meses lendo o processo inteirinho e achamos alguns equívocos. A entidade em questão foi desclassificada desse edital. E aí, magicamente, aparece uma nota que aprovou a entidade. Pode concluir. Para concluir, o que eu estou perguntando aqui, e o requerimento, eu peço mais uma vez que todos leiam, porque ele é muito didático, ele aponta página por página do projeto. O requerimento só diz que a soma da entidade não é suficiente para aprovação, e assim mesmo a comissão de licitação aprovou. Então eu quero que a comissão de licitação me responda. Por que aprovou uma entidade que tinha sido desclassificada do edital? Se a comissão de licitação indicar que está tudo certo, como eu disse, está tudo certo. Mas eu não posso me negar a ver uma irregularidade, ver uma entidade que foi desclassificada, sendo classificada e recebendo sozinha R$470 mil. Não dá. Enquanto a gente tem cirurgias eletivas que não saem, a desgraceira que está essa cidade. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Estamos fechando hoje o primeiro semestre do ano de 2022. Acho importante a gente fazer algumas avaliações nesses períodos e fazer uma avaliação desse primeiro semestre do governo Ayrton Garcia. Como a gente colocou aqui, o governo Ayrton Garcia segue a mesma receita de bolo em todas as políticas públicas que coordena, ou que deixa de coordenar, inclusive. A gente tem uma marca muito forte desse governo, que é o desleixo com os prédios públicos. Esse ano todo, vários vereadores aqui dessa casa denunciaram situações horríveis que os nossos prédios públicos estão, que nossas praças, como foi colocado aqui, estão, escolas, unidades de saúde, uma cidade que ficou abandonada. E que isso tem um custo do nosso bolso, que a gente vai ter que pagar para colocar essa casa em ordem. Vimos também faltas de insumos básicos para os servidores poderem trabalhar e atender a população. Diário de classe dos professores chegou depois de 3 meses de aula. Álcool em gel 70, até hoje não tem nas escolas. Esparadrapo, questões básicas de saúde, o vereador Bruno aqui colocou, que falta nas unidades. Então, um básico para se atender as pessoas falta. Nós vimos que, com isso, esse caos que vai fazendo no governo, se apresenta como saída a terceirização, que está em todas as áreas do governo. A saúde no nosso município já está terceirizada. A educação começou a ser terceirizada pelas merendeiras. O projeto da educação especial está aí para bater na porta. Né? Todas as áreas sendo entregues à iniciativa privada. E aonde a gente vai, a gente vê assédio moral sobre os nossos servidores, uma falta de valorização que os nossos servidores têm no dia a dia do seu trabalho. E essa entrega do patrimônio público é a entrega da vida das pessoas de São Carlos, que está sendo entregue à iniciativa privada por meio dessas empresas picaretas de terceirizadas. Porque a gente tem um governo que não planeja. Estamos aí, há 15 dias atrás, nós denunciamos nessa tribuna uma portaria
que juntava crianças por falta de professor. 15 dias se passou, a portaria foi revogada e os professores não foram contratados. A gente continua com falta de professor, fechando o primeiro semestre letivo ainda com falta dos professores. Uma gestão, um governo que não faz uso do dinheiro público. Estamos aqui, quantas vezes o vereador Lucão, o vereador Elton, falou sobre cirurgias eletivas, que colocamos o recurso no orçamento e não foi implementado ainda. Colocamos 350 mil para a reabertura do Centro de Referência da Mulher, que não foi reaberto ainda em 6 meses. Então a gente, nessa casa principalmente, tem garantido recursos, né, no orçamento, e o governador Ayrton Garcia não executa. Mas a população de São Carlos, os servidores públicos principalmente, o Sindispan e o nosso mandato continua resistindo. E por isso, nesses 6 meses, a gente também tem o que comemorar. E os ataques que a gente sofre é, sem dúvida, um sintoma de que a gente está no caminho certo. Nosso mandato está marcado pela participação popular. Nossas emendas parlamentares foram discutidas no nosso mandato, com um chamamento público, onde todas as entidades e membros e órgãos da própria prefeitura puderam apresentar seus projetos e disputar publicamente seus projetos. Discuti-los, apresentá-los, porque é dinheiro público. E para isso no nosso mandato tem muita responsabilidade. Por isso, fizemos um processo participativo das emendas parlamentares. E também para os nomes de rua, onde por uma votação popular, a gente destinou 2 nomes de rua que cabia ao nosso mandato. Mais de 700 pessoas participaram, votando nas pessoas que elas queriam homenagear. Um mandato que está sempre conectado com as demandas dos movimentos sociais, principalmente das mulheres, da educação, da cultura, da economia solidária, da igualdade racial. E um mandato que tem seus pés também na Assembleia Legislativa e no Congresso, por meio da parceria com nossos deputados, deputado estadual Marcialia e deputado federal Newton Tato, que além de mandar emendas parlamentares aqui para a nossa cidade, fazem parte do dia a dia do nosso mandato, e eu agradeço demais. Sabe que você ter um problema no seu mandato, você ligar para o deputado, aconteceu ontem com o deputado Newton Tato, para tirar uma dúvida com ele, e ele te orientar, ler o que você está fazendo. Isso é estar junto com um deputado federal e estadual, que é a Marcelia e o Newton, que são nossos grandes parceiros. E, sobretudo, a gente tem muito que comemorar. E aqui vejo o nosso presidente Adail. O Sindispan ontem assinou o acordo coletivo da categoria, um dos melhores do Brasil, e a gente fala com muito orgulho, porque a gente conseguiu repor, né, o reajuste salarial dos servidores, repor as perdas, a assiduidade, o 14º, e conseguimos ser um dos melhores acordos do Brasil. E isso é fruto da luta do Sindispan, um sindicato forte, aguerrido, que não abaixa a cabeça, e que eu tenho um orgulho imenso de fazer parte, e agradeço todos os dias por fazer parte, porque a gente vem construindo de fato um sindicato de muita luta nessa cidade. E principalmente porque a gente tem servidores de luta, que nesse processo todo não abaixaram a cabeça, se mobilizaram, lutaram junto com o sindicato. Todas as vezes que o sindicato convocou, os servidores estavam presentes, e por isso que hoje a gente conseguiu assinar esse acordo coletivo. Hoje, né, se tudo der certo, vamos aprovar o acordo coletivo da Guarda Municipal também, que também foi uma luta do Sindispan. Então a gente tem muito que comemorar nesses 6 meses, que foram meses de luta para que a gente chegasse aqui, e que essa casa teve a sua participação quando, né, historicamente,
cancelou a sessão, né, suspendeu a sessão, foi até o Passos, 21 vereadores, para lutar junto com os servidores municipais para esse reajuste. Então a gente comemora muito, mas com a certeza que aí eu não posso deixar de dizer que a luta não terminou, né? Acho que no próximo semestre nós temos uma tarefa crucial, que é a contratação de novos servidores públicos. Não há mais desculpa, não há mais lei 173, não há problema de limite prudencial. Temos 4 milhões no orçamento destinado a novas contratações e temos aí a abertura dos concursos públicos. Nós precisamos urgente de concurso público e de reposição em todas as áreas nesse governo, em especial na saúde e na assistência social. Eu acho que são 2 áreas cruciais que a gente precisa repor funcionários. É inadmissível a gente pegar um CRAS da região do Santa Felícia, por exemplo, que junta toda a região do Santa Felícia e ter apenas uma técnica, que é a coordenadora. Ela é a chefe dela mesma, né, para atender uma única assistente social para toda a região do Santa Felícia. Então a gente precisa com urgência de concurso público já. E a gente termina esse semestre, começa julho, no final da semana, com muita esperança. A gente tem que viver nesse segundo semestre um momento de esperança no nosso país. Da gente poder voltar a respirar e acreditar que o nosso país pode ter esperança de novo. Depois desses últimos 4 anos de muita luta que nós tivemos, o Brasil pode esperar. Por favor, a senhora está com a palavra. O Brasil vai poder esperançar de novo. E eu tenho certeza que toda a sociedade vai esperançar de novo e que a gente vai conseguir construir nesse segundo semestre um grande Brasil novamente que possa ser feliz de novo. Obrigada.